Professor, que é sempre quase uma angústia, né? Por que temos tanto medo dessa avaliação? Diante das pesquisas, do seu envolvimento com a área da avaliação, eu tenho me perguntado se é porque somos também avaliadores, né? Porque somos professores, avaliamos os alunos, né? Todo semestre, né? Ao final, ao percurso das nossas disciplinas, mas a gente ainda tem um certo pânico da avaliação. Então, eu fico pensando, será que é porque a gente pensa que talvez vai ser avaliado como avaliamos, ou por não sermos avaliados, como não avaliamos, né? Então, depende do pensamento que o próprio professor tem a respeito da avaliação. Então, como é que você tem visto essa dificuldade ou esse desafio nosso aí quanto à avaliação institucional? Não é uma pergunta fácil, mas sabe que eu acho que um pouco vem do espanto que a avaliação pode causar e do receio que a gente tenha de receber perguntas que a gente não saiba responder. Que o Shakespeare tem a famosa frase que vem lá do King Lear, do rei Lear, em que diz que o bobo pode fazer perguntas que o mais sábio não sabe responder. Não? Porque nós podemos perguntar exatamente o que nós quisermos. Me lembro da época que eu era pró-reitor, em que eu me enfrentava com situações de professores, por exemplo, que reprovavam sistematicamente alunos, 80% de seus alunos. Tanto que uma das primeiras medidas e pior, nós tínhamos uma política de jubilamento. O aluno que era reprovado mais de 2 vezes na mesma disciplina, ele era jubilado, literalmente tinha que abandonar os estudos. Só no ano que eu assumi, eu ia ter mais de 1.000 alunos que iam perder a vaga na UFSC. Aí você ia olhar e percebia que era em algumas disciplinas, especialmente 2. Houve um caso que me chamou muita atenção, de um estudante de engenharia que tinha passado em 3º lugar num concurso nacional. Ele não conseguia passar numa disciplina. Ele estava tão desestabilizado na relação que ele tinha com a disciplina e com o professor, mais especificamente, que quando ele falava comigo, ele tremia. Ele tremia. Mas o sujeito tira 3º lugar no concurso nacional e não consegue passar numa disciplina, em que são sistematicamente reprovados 80% dos professores. Eu, como pró-reitor, tinha que olhar. Porque não era o caso dele, era o caso de 80%, é um caso coletivo. Vamos conversar, por que está acontecendo isso? Aí nós descobrimos que o professor não sabia fazer prova. Ele não sabia fazer prova, não havia relação nenhuma entre o que ele ensinava e o que era cobrado nas provas. Esse era um dos problemas, não é que não houvesse nenhuma. Havia uma relação muito tênue. E, segundo, ele fazia 2 questões, a nota de reprovação era 6. Então, se o sujeito, por acaso, errasse o ponto de partida, com várias subquestões, se errasse a questão na primeira, aí ele, por consequência, errava toda uma cadeia, embora ele entendesse perfeitamente a lógica. Então, boa parte, eu acho que do problema, do temor à avaliação, tem a ver com isso, que a gente é avaliado e não sabe exatamente, é sempre uma caixinha de surpresas, não sabe exatamente o que vem. E se a avaliação tem um caráter punitivo, regulatório, como ela historicamente tem, aí então a rejeição é grande de saída. Não é por nada que eu
o Sócrates foi condenado à morte. Quer dizer, o que ele fazia? Ele fazia avaliação da academia. Ele disse assim: olha, vocês aí que estão apresentando essas literaturas, todas as coisas aí, esses negócios, você não pode usar isso para educar as crianças. Vocês estão apelando para a pior parte do ser humano, que são os instintos e as emoções. Cheio de mentira. Não? E por que ele dizia cheio de mentira? Ele disse: bom, o cara inventa um monte de coisas aí que não tem como provar, não tem nada como provar. Mas, e ele dizia: o mundo não pode ser governado pelos instintos e pela razão. Imagina, se um homem governado pelos instintos é um homem perigosíssimo. Passa uma mulher perto dele, ele já avança. Tem que ser governado pela razão. A sociedade tem que ser governada pela razão. Portanto, tem que ser governado pelos filósofos, que são os mestres. É só que, como ele era filósofo, então tem um claro conflito de interesse nessa sua decisão. Mas ele basicamente está falando de uma república ideal. Só que, como ele gostava tanto de literatura, ele sabia recitar Homero, né, trechos enormes de cor. Ele abre um espaço na própria república e ele diz assim: bom, dito isso, eu gostaria que aqueles que defendem a literatura, por favor, se levantassem e apresentassem seus argumentos. Aí surge o Aristóteles, 10 anos depois, que é aluno dele, e apresenta suas razões e defende a literatura em si. Daí vem a poética. Mas eu acho que, em grande parte, o temor está associado ao caráter punitivo, historicamente vinculado à avaliação. E quando... Por isso que em muitos países você não tem a avaliação associada à regulação. Né? Por isso você tem agências acreditadoras. Você submete a avaliação, pega um selo de qualidade, como pega o ISO 9000, né? Selo de qualidade. E ter o selo para exibir é ótimo. Mas você não passa por uma punição necessariamente de ser credenciado ou não ser credenciado, de você ser fechado, dependendo do resultado. Então, o caráter punitivo, eu acho que tem muito a ver com esse temor, e sempre se tentou fugir, superar isso. O Paiubi, por exemplo, tinha a não punição e a não premiação como princípio. Era princípio. Agora, não deu para fazer isso no Sinais. Por quê? Porque é aquilo que eu estava falando, tem todo um aparato legal, né, que exige uma vinculação direta com o processo regulatório, que tem a ver com o humor punitivo brasileiro. Bom dia, professor Dilvo, bom dia. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, do campus Ibirama, e fico muito feliz aqui ter tido essa oportunidade de assistir a sua palestra, bastante elucidativa e esclarecedora. E o senhor nos mostrou muito bem ali como o curso de graduação ele necessita crescer no Brasil. Então, a minha pergunta é em relação a qual o papel dos cursos de ensino superior à distância, e mais especificamente aos cursos de ensino superior que estão vinculados com a perspectiva da Organização Mundial do Comércio, de lançar a educação nas relações de mercado. Então, e como esses cursos estão sendo avaliados e qual o papel deles do ponto de vista da contribuição para o desenvolvimento do país? Essa é a minha questão. Obrigado, professor. Então, Carlos, duas coisas. Uma, que eu gostaria de dizer que eu não tenho preconceito nenhum contra a educação à distância em si. Acho que a educação à distância é um caminho natural, né?
Já em 1993, 94, eu trabalhei pela EAD na UFSC, que eu via como um processo de democratização. Cheguei a trazer um representante da Open University da Inglaterra, um representante da Fern Universität da Alemanha. Cara, uma semana ficamos discutindo a possibilidade de criação de educação à distância. E eu acreditava que era possível e ainda acredito. Se vocês olharem para o que a Open fez e a Fern fez na Alemanha, vocês vão ver que eles conseguem promover formação de qualidade. A Open, por exemplo, estava no ranking, há uns anos atrás, do ranking do INEP deles lá, estava em 5º lugar como universidade. Alta evasão, é claro, mas com uma formação para aqueles, especialmente, que não teriam condições de fazer esses cursos em condições presenciais normais. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, com as novas tecnologias, hoje da comunicabilidade móvel, não faz mais sentido pensar só presencialmente a educação. O caminho vai ser um caminho misto. A ideia de campus como um lugar onde um catedrático, né, tem em torno de si um grupo de alunos pequenos, esse já morreu. Já morreu, nós já estamos num campus diferente, mas eu acho que o futuro campus não vai ser um entre-lugar, não vai nem ser um lugar. Vai ser uma coisa diferente, por quê? Porque nós estamos a cada dia vendo a facilidade que é buscar informações. Aquilo que a gente penava uma vez, né, para buscar informações. Por exemplo, com esses alunos aqui, agora que eu dei esse curso, eu levei 2 sacolas cheias de livro um dia para vocês podem usar os meus livros aqui, porque alguns vocês vão ter dificuldade de encontrar na biblioteca, etc. Tal. E aí, diz, professor, achei na rede, acharam todos menos um. Em questão de 5 minutos ou 10 minutos, eles já haviam fotografado o livro nos seus celulares e levei meus livros de volta. Quando eu dava literatura, os últimos cursos de literatura, gente, eu não usei um livro em papel, mas nenhum. E quando eu ia, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, e eu ficava olhando um poema lá do T.S. Eliot, disse, poxa, eu tenho que ver umas interpretações aqui. Aí eu achava aquele livro assim com 4, 5 interpretações, e eu achava o máximo, chegava e passava para os meus alunos, tem essa leitura, mas tem mais essas 4 aqui que daria para fazer. São interpretações diferentes. Não vale mais nada. Hoje eles acham 100 interpretações em questão de minutos. E mais, algumas são umas porcaria, mas coisas às vezes muito boas. Aí eu estava lendo o T.S. Eliot, que eu citei, e de repente eles me vieram com Cats, tudo em vídeo, musicado, coisas maravilhosas, que os alunos, agora você tem que aceitar, que eles vêm, porque eles vêm com outras leituras, e você, evidentemente, fica, né, o que eu chamo de a era do espanto, porque hoje a gente vai para o médico, a gente antes googla, né? Aí vê o que o Dr. Google diz sobre aquilo, você questiona o médico. E às vezes nem ele sabe. Então, gera o espanto. Agora imagina isso aplicado para a educação fundamental, o ensino fundamental. Não vamos ficar só na universidade, onde eles vão receber alunos que já são dessa nova geração informatizada e que tem acesso a toda a informação do mundo, né, com a maior facilidade. Então, tudo isso faz com que a EAD, ela necessariamente faça parte do presencial. Não tem como não fazer. Se não fizer, eu acho que tem alguma coisa errada no presencial. 2, está cheio de presencial que não vale nada. Tá? Então, ser presencial ou ser à distância não é garantia de qualidade.
Nós podemos ter excelente qualidade à distância, e temos. Por exemplo, os alunos do CEDERJ do Rio têm desempenho em matemática no ENAD muito superior aos outros alunos. Provavelmente porque tem lá o Celso Cunha, um sujeito matemático premiado, com sala em Paris e coisa e tal, um excelente matemático, mas, ou seja, os dados mostram que o desempenho deles é melhor do que o desempenho dos outros. Eu me lembro que quando nós criamos a Universidade Aberta do Brasil, e ela foi colocada, nunca esqueci que quem tinha resistência no início a isso era o próprio Jorge Guimarães. O Jorge Guimarães, como é que vai ensinar a fritar ovo, né, à distância? Eu disse, mas Jorge, você nunca entrou na rede? Poxa, hoje você pode ser o melhor cozinheiro, só procurando as receitas do tudo gostoso. Mas é verdade, você pega o tablet, põe ali do lado e já vai fazer qualquer comida. Gente, a EAD vai fazer parte da questão. Agora, a outra questão que tu levantas é um pouquinho mais complexa, que até é a questão da mercantilização. Só que eu vou separar mais uma vez a mercantilização do presencial e do à distância, porque está nos dois, pode estar nos dois. Me preocupa, de fato, que, por exemplo, nós temos 75% das matrículas presenciais, 75% das matrículas no setor privado, né? E aí também tem que fazer separação, tem setor privado confessional, tem setor privado comunitário, né? Tem sem fins lucrativos, e tem aquelas que é negócio mesmo. Assim tem a educação à distância. E na educação à distância, mais de 90% das matrículas da educação à distância são do setor privado. Então a privatização é bem maior na EAD do que no presencial. Isso preocupa. Eu gostaria de ver uma EAD bem mais forte nas universidades federais e ver isso sendo ofertado dentro do espírito das federais, em que a educação não é uma mercadoria. E não é o espírito das federais, esse é o espírito da Conferência Mundial de Educação Superior, né? A educação é um bem público, não uma mercadoria, que é diferente da Organização Mundial do Comércio e da OCDE, né? Ou do Banco Mundial, especialmente, que não vê problema nenhum com a questão da mercadoria, que se torna mais problemática quando ela se internacionaliza como mercadoria, né? Aí o que a Harvard oferece lá e que oferece em outros lugares não vai ser o mesmo, porque ela vai oferecer com outro padrão. Então, eu acho que nós temos que nos manter fiel com o princípio de que a educação é um bem público, mesmo quando ofertado no setor privado, mesmo quando sendo parceria com o setor privado, que eu não vejo problema em fazer a parceria, desde que se respeite critérios, né, que garantam que isso não está sendo feito só pelo lucro, mas para o bem da coletividade. Então, dá para perfeitamente negociar isso. Eu, pessoalmente, acho que hoje nós temos que reprivatizar o privado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tentei mostrar naquela transparência que esse 50%, só considera o sistema federal, das matrículas do setor privado não são privadas. Eu acho que nós temos que reduzir isso. Tem que ser privado. Quer fazer? Faça privado. Então, se isso, você quer ofertar isso, então ofereça como setor privado. Quer fazer capitalismo? Faz. Mas faz dentro das regras do capitalismo, com risco. Com risco. E aí eu acho que se a gente trabalhar na tese do reprivatizar o privado um pouco, nós vamos provavelmente redesenhar melhor essas iniciativas boas, eu acho, como por exemplo o FIES. Nós ainda teríamos que dar um aperto. Eu não consigo aceitar a ideia de que uma instituição tenha mais de 50% de suas matrículas financiadas pelo setor público. Não.
no setor privado. Eu pessoalmente tenho muita resistência a isso. Eu acho que, e porque não é pouco, você sabe que o FIES estava custando em torno de 23 bi ano. 23 bi é praticamente a verba operacional das universidades federais. É muito dinheiro. Aí você vai dizer, não, mas é empréstimo, não é financiamento. É empréstimo, sim. Muito dele é fundo perdido. Porque ainda tem o FIES, que a gente não esquece, né? Mas o FIES, por exemplo, oferece gratuidade a estudantes das licenciaturas que vão exercer atividade numa escola pública mais tarde, e também oferece gratuidade para quem vai fazer medicina e trabalha no sistema de saúde público mais tarde. Então, tem alguns redesenhos aí que daria para fazer uma parceria boa, né, com o setor privado. Acho que a gente cometeu alguns pecados aí, num sistema que é basicamente bom para o esforço que o país precisa fazer de expandir e incluir. A gente também quer registrar aqui a presença da professora Sônia, que vai fazer uma fala para nós. A professora Sônia Fernandes é a nossa reitora do Instituto Federal Catarinense. Bom dia, já boa tarde a todos, né? Obrigada, Dilva, por estar aqui, companheiro de luta no campo da educação há um bom tempo, né? Já estivemos juntos em outros espaços, além de ser a nossa referência naquilo que ele bem sabe fazer. Obrigada por ter aceitado esse convite e vir aqui contribuir com as instituições públicas no contexto de Santa Catarina. Então, só agradecer a presença de todos, não é? E dizer o quanto é importante esse momento para as instituições, e especialmente os institutos federais, nós e o IFSC, uma vez que somos jovens no âmbito da educação superior no país, né? Estamos completando 10 anos, e que a avaliação institucional nessas instituições transcende a avaliação apenas do ensino superior, e que os princípios da avaliação também contribuem para a gestão, né, nas suas várias dimensões, tanto no campo do ensino médio, nas suas formas, né, integradas, concomitância e subsequente, além dos nossos cursos superiores. E pensar a avaliação como um instrumento de gestão. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, e que se constitua também como referência para a inclusão, não só para as questões do acesso, que nas últimas décadas, né, aumentou, como todos nós sabemos, mas que se constitua como instrumento de permanência e êxito dos nossos estudantes. Então, esse é o nosso compromisso institucional, né, Maria Clara? O CONIF vem nessa direção, e como jovem instituição estamos caminhando para isso, né, e defendendo a educação como bem público, gratuito, dever do Estado e direito de todos. Então, obrigada pela tua presença nesse contexto. Obrigado. Dilva, muito obrigada, quero agradecer, sempre é muito bom, acho que a gente ouvir isso, mas eu tenho uma provocação para fazer como gestora, também como professora. A gente tem nas nossas estruturas, né, essa cultura muito arraigada em relação à mudança, a poder mudar, né? Então, essas falas que tu trouxeste para nós ali, o aluno que vem de cota, o aluno que vem de outra forma de ingresso, que não seja essa forma de mérito. E a gente tem enfrentado, por exemplo, nós temos nossos cursos técnicos, trabalhamos com o sorteio, né? E a gente tem enfrentado resistências muito fortes em relação ao ingresso, que ele é muito mais democrático, porque, nesse caso, né, dos alunos das escolas públicas, por exemplo, a gente acaba, na questão da amostragem matemática, vai acabar refletindo isso lá. E a gente tem pensado muito sobre isso, sobre essa questão do ingresso, claro, a permanência também, mas e movimentado nesse sentido, de que maneira a gente consegue melhorar isso, e entendendo também que precisamos capacitar os nossos servidores, os nossos professores, para trabalhar com uma outra realidade. Essa semana eu estive no campus Florianópolis, é o campus centenário do Instituto Federal de Santa Catarina, né? E a gente vê uma resistência latente em relação a qualquer forma de ingresso que não seja de meritocracia. Então, como a gente consegue estabelecer uma dinâmica mais forte para mexer essas estruturas e essa cultura que está muito arraigada na gente em relação
a questão do mérito, né? Então eu sempre digo, mérito ou oportunidade, com quem nós vamos trabalhar nas instituições públicas. Só que isso demanda da gente uma mudança de postura, uma mudança de estratégia, como tu disseste, na reprovação do aluno, naquele que acha que a qualidade vai estar eu reprovar um percentual, porque eu vou ter um nível de excelência na instituição. Então eu queria só que tu falasse um pouco sobre esse desafio que tem nos instigado de maneira muito intensa nas instituições, e a gente tem provocado, né, nossos servidores aqui em relação a esse debate. E a gente, por exemplo, nos cursos integrados, não tem conseguido mudar de maneira muito acentuada o acesso. A gente tem ainda um acesso de exame, de prova, né, que são os alunos que, a maioria, entram das escolas particulares, porque vem no Instituto Federal, inclusive, a possibilidade de ascender o ensino superior, e aí utilizam nossos integrados de maneira que eles possam, né, não ser técnicos, mas ter uma formação de excelência em relação a isso. Então, são esses algumas das poucas questões que nós temos. Obrigada, muito obrigada. Okay. Vai para o IFSC lá em agosto, nós já estamos te convidando. Ah, é? Tá bom, vou fazer o possível. Olha aqui, ó, eu, Maria Clara, eu acho que você levanta talvez uma das coisas mais delicadas aí. Só queria dizer o seguinte, que quando nós chamamos aquele professor, junto com o coordenador de curso, o diretor de centro, fizemos várias reuniões, que os índices de reprovação passaram aos índices normais da universidade. Quando o professor entendeu como é que se fazia a prova. Porque se aprende, a gente aprende. E o que não dava era para fazer aquilo, né? Reprovar sistematicamente. Porque o professor ideal é aquele que ajuda o aluno a fazer a trajetória até a aprendizagem. Ele não sabe. Então, o ideal é que ele não reprove ninguém. Mas é claro que isso é difícil, mas esse seria o ideal, que significa que todos aprenderam. Nem sempre acontece isso. Agora, você não pode simplesmente estabelecer um limite. Eu nunca vou esquecer também de outro caso, do professor que disse para os alunos abertamente, isso tem a ver com a tua pergunta, Ângela, disse, olha, ninguém vai tirar mais do que 2 na próxima prova. E ninguém tirou mais do que 2. E claro, aí a turma toda veio reclamar, disse, não, mas ele disse isso publicamente. Ele disse isso, que ninguém ia tirar, e ninguém tirou. O maior idiota pode fazer perguntas que o mais sábio não sabe responder. Essa que é a verdade. Bom, agora, a resistência à mudança é uma coisa já, eu acho que é natural, faz parte da psique, né? A gente resiste. Quando a mudança é muito rápida, daí que o Toffler fala, a gente fica doente. As pessoas ficam doentes. E ficam doentes e aí começam a se fechar no seu mundo e rejeitam as mudanças. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada. É diferente o choque cultural e o choque de futuro, são coisas diferentes nesse sentido, porque o choque cultural, você vai para outra cultura, fica lá um tempo, etc. tal, vê que é diferente, mas você sabe que tem uma cultura ali esperando, você volta e está tudo resolvido, se resolve sozinho. O choque de futuro não tem volta. Não tem, só tem isolamento, mas volta não. Você vai ter que se adaptar aos novos tempos, querendo ou não. A questão do acesso, eu briguei com a questão do acesso lá na definição da política da fronteira sul, e foi uma coisa muito interessante e estressante. Porque o normal sempre é esse, você tem que zelar pela qualidade. Aí você vai zelar pela qualidade, você tem que estabelecer padrões, critérios mínimos, né? A tempo de pró-reitor, eu me lembro que havia um pró-reitor lá do Rio Grande do Norte que se vangloriava que ele deixava 30% das vagas ociosas, porque o ponto de corte dele era altíssimo. Garante qualidade. Bom, meu raciocínio sempre foi exatamente o contrário. Não pode deixar uma vaga pública ociosa, nenhuma.
E fui vítima de calúnia na Universidade Federal de Santa Catarina, do senhor Cacau Menezes, na coluna dele, porque ele disse que eu queria colocar a gente por baixo do pano, quando eu instituí que todo aquele que não aparecesse nas primeiras 2 semanas ia perder a vaga. Nós íamos chamar o próximo da lista. Só que como o processo foi iniciado por um indivíduo e eu apoiei, aí eu estava apoiando aquele indivíduo, ele não tinha entendido nada. Só naquele primeiro semestre foram 80 pessoas que foram beneficiadas com aquela medida. Medicina iniciava com 8% de vagas ociosas. Quer dizer, um caminhão de gente querendo estudar e eu segurando a vaga. Porque o malandro fez vestibular em 3 lugares diferentes, passou nos 3. E está segurando 2 vagas que ele não usa. Está em outra instituição. Se não apareceu aqui 2 primeiras semanas, chama o seguinte, lamento muito. E hoje isso está institucionalizado, etc. Tal, já na primeira semana, já é bem mais radical do que lá em 93, quando nós criamos isso. Mas quando fui definir a política de acesso na Federal da Fronteira Sul, aí eu me deparei com isso de novo. Mas me deparei porque, como os movimentos sociais estavam muito fortemente presentes, cada movimento queria uma cota. Então, tinha cota. Eu me lembro que eram 12 cotas. O pessoal queria 12 cotas. Eu não me lembro mais das 12, mas uma era para preto, para pardo, para indígena, para atingido por barragem, para mulheres camponesas, para filhos de camponeses. Eram 12. Pobre, etc. Escola pública. Eu disse, gente, não dá para trabalhar assim. Não dá. Então vamos fazer uma coisa mais simples, vamos pegar os dados. Eu quero que a universidade pública esteja basicamente a serviço da escola pública. E quero que ela seja a mais popular possível. Agora, não dá para fazer todo isso aí de cota, gente. Não dá, é muito complicado. Isso aí vai ser só... Nós vamos ser acusados porque lembra que uma época tinha a vaga, a regra do boi para filhos de camponeses lá no curso de agronomia? Não? A lei do boi? Pois é. Essas coisas... bom, elas têm... A ideia é boa, é de incluir. Quer dizer, mas eu achei que o caminho estava errado. Aí eu disse o seguinte, vamos trabalhar com os dados. Eu, como tinha sido diretor de estatística do INEP, não é por isso que eu conheço os dados razoavelmente bem até hoje, eu disse, olha, 87% do ensino médio é público. Então vamos fazer uma universidade que chegue o mais próximo possível da paridade. Porque se o cara quiser entrar na universidade pública, ele tem que ter passado pelo ensino médio. Se ele é rico, a chance de ter passado pelo ensino médio público é bem menor. Então nós vamos privilegiar quem veio da escola pública. Aí teve o cara que disse, você está roubando a nossa bandeira histórica, etc. Tal. Né, eu lembro do Frei Davi, o Frei Davi não gostou nada da minha decisão, mas foi muito difícil de explicar. Mas eu coloquei didaticamente no quadro, nós vamos usar a nota do Enem. Aí se o sujeito fez 3 anos de escola pública, isso era antes da lei das cotas, 3 anos de escola pública, ele vai ter uma pontuação, 2 anos de escola pública, outra, um pouquinho menor, 1 ano, outra. E se ele veio de escola privada, ele vai com a nota crua dele. Não podemos impedi-lo de participar, mas ele vai com a nota crua. E fizemos, depois de muito discutir, conseguimos aprovar e constatamos que no primeiro momento nós tivemos os percentuais, por exemplo, de cor e raça, perfeitamente representados, para pretos, para pardos, lá na região. Para cor também, 80% filhos de primeira geração, chegando a uma instituição, quer dizer, altamente democrática. Agora, para os indígenas não deu certo. Os indígenas precisam de uma política especial separada, por isso que o reitor lá até hoje está se debatendo
né, com a ideia de criar uma política específica, porque tem municípios, especialmente ali no sudoeste do Paraná, que tem 80% da população de origem indígena, mas eles não vão, eles já se intimidam e não aparecem. Então, os percentuais estavam paritários para todos, menos para os indígenas. Então, acho que tem que trabalhar com essa diferença. Aí vem o problema da qualidade. Mas aí você vai piorar a qualidade. Bom, sabe qual é o curso que tirou a melhor nota de medicina veterinária do Brasil, no ENAD? Curso de medicina veterinária de Realeza. O reitor me contou isso cheio de orgulho, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, tem uma regra absolutamente democrática, porque se o cara é pobre, ele estudou na escola pública, se ele é preto, ele estudou na escola pública, se ele, se ele é carente, provavelmente estudou na escola pública. Então, levar em conta os dados do ensino médio. O que nós não podemos fazer é nos esconder atrás da qualidade, para impedir a inclusão. Acho que esse é o grande pecado que se faz. Mas enfrentei isso não só na política de acesso regular, enfrentei isso também na ocupação dos espaços ociosos que a universidade tem e que você pode aproveitar para trazer gente da comunidade, né, para fazer um curso de 10 horas, de 20 horas, outras modalidades. E, enfim, é uma questão complicada, mas acho que veja, a Unesco também, na conferência, ela fala em acesso a grupos historicamente representados, respeitados, mas não me lembro mais bem como está escrito, o mérito. Tem, ainda assim, não tirou da conferência. Então, é para ver como a coisa pega. Quer dizer, você quer incluir, mas você quer incluir garantindo qualidade. Eu acho que é justo que seja assim. Só que se você simplesmente usa o critério de qualidade sem se preocupar com a inclusão, aí você exclui. Aí eu acho que está errado. Muito bem. Agradecemos ao professor Dilvo por suas palavras, sábias palavras. Gostaríamos de convidar a professora Nájila para lhe entregar uma lembrança. Por gentileza, queira ficar aqui à frente da mesa para receber essa lembrancinha. Dando continuidade ao primeiro seminário interinstitucional das comissões próprias de avaliação das instituições de ensino superior públicas de Santa Catarina, reiteramos a presença da professora Rita de Cássia Paula de Souza, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, Marcos Tomasi. Convidamos para fazer a mediação desta mesa a professora Ângela Menezes, presidente da CPA de Brusque. E neste momento teremos a palestra com um tema modificado. O anterior, desafios e tendências da autoavaliação institucional. O novo está já aqui descrito. Novos instrumentos do INEP e o papel do pesquisador institucional no sucesso dos processos avaliativos das instituições de ensino superior. Convidamos para a palestra o professor Marcelo Rosa. Com a palavra agora, a professora Ângela Menezes. Olá, boa tarde. Eu vou fazer uma leitura do currículo do professor Marcelo. Nós fizemos uma breve história, professor. O professor Marcelo Rosa possui graduação em Estatística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Atuou 16 anos como professor titular da Universidade Salgado de Oliveira, onde exerceu, além da atividade docente, os cargos de chefe de departamento, coordenador de curso e assessor de avaliação. Foi reitor da Universidade Iguaçu, vice-presidente e conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, avaliador do Ministério da Educação e é coordenador de regulação do Instituto Ensinar Brasil e membro do Conselho Estadual de Educação. Então, com a palavra, professor Marcelo. Seguindo o professor, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a participação num brilhante evento como esse. São eventos como esse que elevam a qualidade da educação superior do país. Agradecer a indicação do professor Dilvo e agradecer a coordenadora, a professora Nádia, para poder participar desse evento. É uma difícil missão, me sinto muito honrado, espero corresponder às expectativas que foram geradas de um outro tema. A justificativa da mudança foi um acordo meu com a coordenadora do evento, tendo em vista que a diretora de avaliação do INEP não pôde se fazer presente e considerando que as recentes mudanças ocorridas no final do ano passado, na questão principalmente dos instrumentos de avaliação, e nas conversas sentindo uma vontade, falou, a gente precisa saber do que aconteceu com novos instrumentos, eu pedi a autorização de falar sobre esse tema. Né? A minha experiência com instrumentos foi de um trabalho desenvolvido lá no INEP, no ano de 2007, quando se começou as primeiras reformulações do perfil dos atuais instrumentos. Os atuais instrumentos não são iguais, mas tem um perfil que surgiu lá de 2007, quando o professor Dilvo era o diretor de avaliação e estatísticas da educação superior do INEP, e o professor Jaime Giolo era o coordenador de avaliação, hoje reitor da Federal Fronteira Sul. Fui muitos anos pesquisador institucional e presidente de CPA, minha vida profissional foi isso, enquanto assessor de avaliação. E aí veio a experiência de estar dos três lados, né? De gestor de instrumentos, de avaliado enquanto instituição e de avaliador durante o tempo que a gente fez a avaliação pelo INEP. Eu vou tentar falar um pouco da operacionalização dos instrumentos. Eu falei pesquisador institucional no título da palestra, mas, na realidade, pesquisador institucional e CPA são dois entes que têm que estar muito interligados no atual processo de avaliação. Seja ele no processo de avaliação interna, na autoavaliação, seja ele no processo de avaliação externa, através da avaliação das instituições ou através da avaliação dos cursos de graduação. Não vou falar em nenhum momento sobre os indicadores. O que o MEC considera indicadores de qualidade da educação superior, que é o que o professor Dilvo falou mais cedo, o ENAD e o CPC. Primeira colocação que a gente precisa saber, e eu fiz questão de colocar aqui, e ela está no material que eu deixei com a coordenação do evento, né? Antes a gente precisa falar um assunto. A avaliação é um processo contínuo, o Gil já falou isso, e induz a qualidade, mas não pode ser analisado de forma isolada. Ele é um processo, não é algo pontual. Né? Os sinais, o pai dele está aqui dentro, faz 14 anos. Regulação, avaliação e supervisão. Os sinais prevê o respeito, esse é um dos princípios que a gente ainda não conseguiu implementar de maneira plena. Os sinais prevê o respeito à diversidade e à trajetória das instituições. Temos que criar formas diferentes de avaliar uma instituição no interior de Tocantins do que na capital de São Paulo. Né? As instituições de avaliação são... Eu vou ler por ali, mais fácil. Cadê o sem fio? Acho que eu mostrei por aí.
Obrigado. As instituições de avaliação são reflexo de todas as mudanças ocorridas na implantação e consolidação dos sinais. Em 2017, a educação superior passou por um momento de regulação, resultante do amadurecimento do processo de implantação dos sinais. Então, na realidade, essa mudança não foi só em 2017. Teve um marco regulatório lá em 2004, quando o sinais foi implantado. Em 2008, teve novas mudanças, já um pouco de aprimoramento. Em 2012, teve outra série de mudanças. Quando eu falo em mudanças no marco regulatório, mudanças na avaliação, é principalmente mudanças no processo de avaliação e nos instrumentos de avaliação. Os instrumentos foram criados a partir de necessidades de implantação da lei, com decreto, portarias e instruções normativas adequada ao fórum procedimento na regulação, avaliação e supervisão. Continuou com esse foco: avaliação, regulação e supervisão. Os procedimentos dos fluxos de avaliação, supervisão e regulação são alterados, adequando-se também à operacionalidade do dia a dia da avaliação, supervisão e regulação. Esses textos eu vou passar mais um pouco. Os novos instrumentos tiveram seus critérios, aqui a gente começa a falar, de análise estruturadas de forma aditiva. Vamos guardar essa palavra? Forma aditiva. Considerando cada conceito de indicador. E aí talvez, Dilvo, você precise voltar a falar o mesmo discurso que você falou lá com o professor que reprovava 80%, porque a gente vai entender daqui a pouco, né? Você falou que a prova dos alunos desse professor só tinham 2 questões, que cada questão tinha A, B, C, D e E. Se ele errasse a A, ele errava todo. Essa concepção está nos novos instrumentos, e a gente vai ver como. Não quero entrar no mérito, está certo ou errado. Estou dizendo que ela está nesse novo instrumento. Considerando cada conceito do indicador. Assim, os conceitos 1 e 2 apresentam ausências relativas dos critérios de análise do conceito 3. Em torno do qual se caracteriza a suficiência no tocante a cada objeto de avaliação. Quando eu falar em objeto de avaliação, estamos falando do indicador propriamente dito. Durante todo o discurso, durante todo o instrumento, ele fala objeto de avaliação. Objeto de avaliação entende-se pelo nome do indicador propriamente dito. O conceito 4 representa critérios aditivos em relação ao conceito 3, ou seja, o 4 tem que ter tudo que o conceito 3 tem, mais alguma coisa. Se eu não tiver tudo que o conceito 3 tem, eu posso até ter o conceito adicional, mas se eu não tiver tudo que o conceito 3 tem, eu não ganho o conceito 4, nem conceito 3. A gente vai ver isso mais à frente com alguns exemplos. E ao mesmo ocorre com o conceito 5. O conceito 5 tem que ter tudo que o conceito 4 e 3 tem, adicionado mais algum elemento, mais algum fator, mais algum que ele chama de critério. Normalmente, o conceito 1 é ausência de nenhum critério. O conceito 2 tem a presença de somente um critério. O conceito 3 tem a presença de 2 critérios. O conceito 4 tem a presença dos 2 critérios contidos no conceito 3, mais um critério gerando o conceito 4. E o conceito 5 tem 3 critérios do conceito 4, mais um critério adicional. Então, o conceito 2 atende a um critério, o conceito 3 atende a 2 critérios, o conceito 4 atende a 3 critérios, e o conceito 5 atende a 4 critérios. Não sei se é problema, mas é um fato, é que esses critérios são cumulativos, eles são aditivos. A partir dos novos instrumentos, novas capacitações são necessárias e é o que está acontecendo neste momento. Os avaliadores para os novos instrumentos estão sendo capacitados. Embora já se tenha aberto alguns instrumentos novos, poucos, não muitos,
tanto de recredenciamento, a gente vai ver daqui a pouco, quanto de avaliação dos cursos, né? Nenhum curso ainda foi avaliado, porque recentemente é que foram publicados nomes de avaliadores no Bases com esses novos avaliadores capacitados. Uma outra característica que está acontecendo é que estes novos avaliadores, as pessoas capacitadas para estes novos instrumentos são avaliadores completamente novos. Ainda não se aproveitou nenhum avaliador que já era avaliador para capacitá-lo para o instrumento novo. Quem está sendo capacitado para o instrumento novo são avaliadores que nunca foram avaliadores. Também não vou entrar no mérito se é bom ou ruim. A partir novos avaliadores avaliarão instrumentos novos e os avaliadores básicos avaliarão processos nos instrumentos anteriores. Isso está claro disso. Quem já era avaliadores continua avaliando os instrumentos antigos e os avaliadores novos vão avaliar os instrumentos novos. As IEs, todas as IEs, independentes de públicas ou particulares, devem ficar atentos a todo o processo avaliativo e regulatório, buscando, é óbvio, se a gente quer qualidade, tem que se buscar o 4 ou 5. Não adianta mais querer ficar na zona de conforto. E no instrumento de avaliativo, eu posso ter instituição só com 4 ou 5. Talvez seja uma ilusão, talvez seja um sonho. Diferentemente do ENAD e do conceito preliminar de curso, que obrigatoriamente vão ter instituições, principalmente no ENAD, instituições com conceito 1, 2, 3 ou 4 ou 5, pela proposta metodológica, sempre vai ter instituição com 1, como sempre vai ter instituição com 5, no processo. E aí é o que o professor Diogo falou, o que eu estou aferindo de qualidade ao fazer uma medida comparativa. Eu não estou avaliando, eu estou comparando. Não estou entrando no mérito, mas eu estou comparando. Quando eu chego e já entra, sai bom, quem normalmente já entra bom. Muito bem. Só que nos instrumentos de avaliação, no princípio da avaliação, eu posso ter todo mundo 5, eu posso ter todo mundo 4 e 5. Ou por outro lado, posso ter todo mundo 1 e 2. Né? Há necessidade preeminente de adequação a todos os documentos, incluindo à luz das novas normativas. Vamos precisar rever, vocês vão ver durante o que eu vou falar aqui, vamos precisar rever nosso PDI, vamos precisar rever nosso PPI e vamos precisar rever nossos PPCs. Limites do novo processo. Pelo novo marco relatório avaliativo, todas as IEs deverão ter políticas norteadas pelo instrumento e evidências todos os seus processos para alcançar o conceito 5. Nesses novos instrumentos, vai ter uma palavra-chave que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Eu preciso também diferenciar o que é indicadores de qualidade e indicadores de gestão. Eles são complementares, mas eles não podem ser juntados. Né? Então, quando eu falo lá, eu tenho que ter um IBITA, um indicador financeiro alto, né? Ou eu tenho que ter alguns indicadores da parte de gestão, eles não podem ser misturados, eles têm que andar em paralelo com aquilo que a gente chama de indicadores de qualidade. Os indicadores de qualidade, se diz, avaliação da qualidade e desempenho relativo a cada processo de instituição ou de um sistema, são aqueles que refletem a relação de produtos, serviços, insumos, ou seja, buscam medir a eficiência de um dado processo de operação em relação à utilização de um recurso de insumo específico. Estou avaliando um curso de graduação. Quais são os meus insumos? Titulação do corpo docente, produção do corpo docente, regime de trabalho do corpo docente. Estou avaliando um tecnólogo, experiência profissional do corpo docente, e por aí vai. Todos os indicadores deverão existir à medida que forem necessários ao controle da qualidade e do desempenho no âmbito do processo podem ser ampliados, reduzidos ou ajustados. Verifica-se que um determinado indicador, todas as instituições hoje, ou a moda desse indicador no processo de avaliação é 5. Será que, já que todas as instituições
tiraram 5. Precisa aquele indicador continuar existindo? Não é melhor hoje a gente tentar criar um novo indicador? Essa concepção também é antiga nos sinais. O que a gente chama de indicadores de gestão? Desenvolver o ensino, a pesquisa, a extensão, com o intuito de retratar o posicionamento, o impacto de sua atividade, fim para a sociedade. Uma série histórica desses indicadores possibilita a visualização da capacidade ao gerir seus recursos de forma independente ou autônoma e com a eficiência e eficácia da sua gestão. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar sobre esses novos instrumentos. Coloquei aqui as principais legislações com as respectivas alterações que ocorreram recentemente em relação à educação superior. Então, o que mudou nos artigos relacionados à educação superior está no material que eu disponibilizei para a Nádia, com toda essa legislação. A Lei 9394, obviamente essa atualização foi até quarta-feira, não aconteceu nenhuma mudança de quarta-feira para cá de emenda de lei, né? O decreto 9.057, que é o novo decreto de educação à distância, eu não sei se os IFETs, o FC oferece educação à distância, mas esse decreto veio substituir o 5.622. O decreto 9.235, que veio substituir o 5.740, a portaria normativa 11, a portaria normativa 19, e 20, 21, 22, 23 e 24, que vieram substituir a portaria normativa 40. É óbvio, quando veio substituir, essas normas legislativas foram revogadas, o 5.622 foi revogado, o 5.860 foi revogado, a normativa 40 foi revogado, né? Portaria INOP 670/2017, foi a instituição de uma comissão para reformular os instrumentos. Os dois instrumentos que geraram, as duas portarias que geraram 4 instrumentos, a gente já vai ver daqui a pouco. A portaria relacionada à avaliação institucional externa, que gerou 2 documentos, o de credenciamento e o de recredenciamento, e a portaria ligada à avaliação dos cursos de graduação, que gerou também 2 documentos de autorização e o outro de reconhecimento e renovação de reconhecimento. 2 instruções normativas do INEP de procedimento do avaliador e 2 notas técnicas explicando os instrumentos de avaliação. Toda essa legislação está aí no material que eu deixei. Né? Hoje, a gente que intuito o INEP entendeu para fazer toda essa reformulação? De novo, eu não vou entrar no mérito. E eu não estou andando aqui, né? Estou andando. É isso. O perfil do egresso, toda a concepção que o INEP fez junto com aquela comissão que a gente viu na portaria 670, falando do novo perfil do egresso, e que o perfil do egresso tem que ser algo dinâmico, né? Pensar digitalmente, metodologias inovadoras. Aqui está a palavra-chave do novo instrumento: inovadora. Várias vezes, eu quantifiquei daqui a pouco, várias vezes aparece a palavra inovação. Empreendedorismo, capacidade e responsabilidade, 4ª revolução industrial, inovação tecnológica. Muito bem. O que se chama inovação? O que eles estão chamando de inovação na educação superior? Inovação social, inovação metodológica, inovação tecnológica. Nos novos instrumentos, a inovação pede práticas exitosas ou inovadoras. São aquelas que a IES Curso encontrou para instituir uma ação de acordo com as necessidades de sua comunidade acadêmica, seu PDI e seu PPC, tendo como consequência e objetivo do êxito evidenciado. Podem ser também inovadoras, se constatar que são raros na sua região, no contexto educacional, no âmbito do curso.
faça isso, o curso OIES pode se valer do recurso de ponta, criativos, adequados, pertinentes no que se deseja alcançar. Essa questão está no glossário do instrumento. Todos os 2 instrumentos têm um glossário, todos os 4 instrumentos têm um glossário definindo algumas coisas. Essa definição de inovação a gente tirou de lá. A ação inovadora relaciona-se com a adoção de práticas e procedimentos que oportunizem a criação de desenvolvimentos de novos produtos ou ideias que permitem a melhoria do processo, apontando para ganho de eficiência e para adaptação inéditas às situações que apresentam. Essa definição está no instrumento de credenciamento e recredenciamento. Nos instrumentos de curso, o termo aparece 14 vezes, 10 vezes na dimensão organização didático-pedagógica, 2 vezes em corpo docente, 2 vezes na infraestrutura. Está ligado ao conceito 5, ou seja, as instituições podem não fazer inovação. A partir do momento que não tiverem inovação, o conceito dela jamais será 5.